Ação enviada à Procuradoria-Geral da República, o ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, e o comandante do Exército, Edson Pujol, consideraram que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, violou a Lei de Segurança Nacional e atribuíram ao magistrado crimes previstos nos códigos Penal e Penal Militar. Na legislação militar, Azevedo e Silva e Pujol utilizam o artigo 219 para considerar que Gilmar Mendes ofendeu as Forças Armadas. Propalar fatos que sabe inverídicos, capazes de ofender a dignidade ou abalar o crédito das Forças Armadas ou a confiança que estas merecem do público, prevê o dispositivo. A pena, nesse caso, é de 6 meses a 1 ano de detenção. Fernando Azevedo e Silva considerou ainda que Gilmar Mendes violou a Lei de Segurança Nacional no artigo 23, que prevê pena de 1 a 4 anos de reclusão para quem incitar a animosidade entre as Forças Armadas ou entre estas e as classes sociais ou as instituições civis. Também foram apontados os crimes de calúnia e difamação nas legislações civil e militar. Fiuza. É uma falsa crise, né, Vitor? Essa crise é uma falsa crise, como uma série já criadas pelo STF. O STF tentou acabar com a Lava Jato, né? Tudo que batia lá, que envolvesse os petistas, eles matavam no peito, né, como se diz. Tentou evitar o impeachment. Falam pelos cotovelos. Celso de Mello toda hora diz que o governo tem tentação autoritária. Compara com o nazismo. Eles estão nessa, eles vão viver, vão fazer isso para sempre. E o que eu devo dizer é que nenhuma dessas falsas crises fabricadas pelo STF travou o país. É claro, tem que ter as reações, né? O Gilmar Mendes agora falou uma barbaridade e está colhendo aí as reações, né? Agora, ele gosta também, né? Todos esses, o outro articulista da Folha também, tudo que eles querem é ser enquadrados na Lei de Segurança Nacional, porque eles vão enriquecer sua tese de que é uma militarização do poder. E aí tem umas pessoas que ficam atiçadas também, querendo que as Forças Armadas tomem conta de tudo e resolvam. E eles vão ficar, como disse o Augusto agora, eles vão ficar vivendo esse túnel do tempo. Né? Eles querem, de qualquer maneira, voltar para meio século atrás, para os anos 60. Né? Eu acho que as reações aí, formais, institucionais, à fala do Gilmar Mendes são corretas, necessárias. Eu acho que vale aí para, de alguma maneira, enquadrar, né, o Gilmar, mas não vai ser enquadrado também, porque, volto a dizer, qual é o lastro do Gilmar, né? Aí a gente sai um pouco do Gilmar, porque o jogo que ele faz é o jogo que o articulista da Folha faz, que muita gente aí que era boa faz, que é falar o tempo inteiro de bolsonarismo, né? Essa turma tem um fetiche, existe um mercado, né, de notoriedade na grande imprensa para quem fizer a crítica mais pueril ao bolsonarismo, ao bolsolavismo, ao fascismo. Entende? Então, eu vou só dar um exemplo, Vitor, para a gente ver como é falsa essa crise. Eu estava vendo uma fala do economista Armínio Fraga, né? Que é um economista muito importante na história do Brasil, ex-presidente do Banco Central, salvou o país na maior crise do Plano Real, em 1999. O Armínio Fraga, tragicamente, também está nesse grupinho. Ele também está nesse mercado da crítica ao inimigo imaginário, né? Ao fascismo que vai trazer de volta a grande noite ao Brasil. Então, olha a fala do Armínio, né? Ele querendo falar sobre futuro, diz que o país precisa de reformas. Ele até acha que há um certo andamento na agenda de reformas, porque, nas palavras dele, o Congresso está entregando muito. Pô, isso é uma completa desonestidade intelectual para um homem da categoria do Armínio Fraga.
né? Então ele quer falar sobre a situação, ele fala todos esses clichês aí, que o Gilmar, que o cara da Folha, todos esses clichês o Armínio fala também, que é o negócio do problema da pandemia, que não houve coordenação. Isso já estamos no terreno da falsificação, porque a gente sabe que a gestão da pandemia foi retirada das mãos do governo federal, pelo Supremo Tribunal Federal. Ou a gente vai agora topar um jogo de hipocrisia para todos os lados. Mas eles fazem isso, né? Pessoas dessa categoria vão lá. O problema é esse, aí vem a ecologia. Eu citei outro dia o Pércio Arida, também outro grande economista e figura importante na história do Brasil, formulador do Plano Real. Está dizendo que o Brasil é o pária dos investimentos internacionais por causa da ecologia. O Pércio Arida falando de ecologia para ficar nesse mesmo lugar, de jogar pedra no governo e tal. E o que está acontecendo no governo? É o contrário do que eles estão dizendo, né? A comunidade internacional está interessada em investir no Brasil, né? E tem os rankings de confiança mostram isso, e eles sabem disso. As reformas, a agenda de reformas é proposta pela equipe do Paulo Guedes. Eles sabem muito bem. Como é que o Armínio fala horas de reforma e não cita a palavra previdência? Aí no final ele cita ali, encabulado, a palavra previdência, que ele e todos os seus colegas de altíssimo conceito dentro da comunidade econômica e financeira brasileira e internacional sabem, sempre afirmaram que era o nó que precisava ser desatado para o Brasil e para o futuro. Aí a equipe do Paulo Guedes propõe, realiza em 6 meses a reforma da Previdência, e esses personagens vêm dizer que o Congresso entregou. É isso que eles dizem. Ô Armínio, sabe o que o Congresso está entregando, Rodrigo Maia Alcolumbre? Eles querem travar as privatizações na Petrobras, por exemplo. Você está acompanhando isso? Eles querem travar, eles foram ao STF para travar a privatização de refinarias. Então não é, vocês sabem, Pércio sabe, né? Que não é o Congresso que está entregando. Hoje está aprovado o marco do saneamento. Reformas estruturais, reforma de infraestrutura, lei de liberdade econômica. Isso não é torcida nossa, não. Isso é pura observação. Então, esses personagens, eles estão todos nesse mesmo jogo. Trágico, eu digo isso assim, com muita pena, porque são personagens importantíssimos na história, de alta categoria, mas que caíram no mesmo joguinho do Gilmar, no mesmo joguinho do articulista da Folha. Eles vão ficar para sempre fazendo isso. Eles vão ficar para sempre sonegando a observação sincera e franca da realidade, da agenda de reforma, com problemas também. O governo não é uma Disney de maravilhas e tal, né? Mas eles vão ficar fingindo que é o genocida, eles vão ficar esquecendo que o STF deu para os estados o poder de fazer esse lockdown criminoso. Eles esquecem disso tudo, esquecem das reformas e vão ficar dizendo, e o Gilmar vai continuar, e o Celso de Mello vai continuar, o Alexandre de Moraes vai continuar, todos eles vão continuar nessa lenga-lenga. Agora vão começar a falar de apocalipse amazônico, vocês podem ver. A pandemia vai baixando, eles vão começar a dizer que vem a estação de queimadas agora. Estou antecipando só para o pessoal já se preparar, né? O nome do jogo é esse, o Armínio usa a palavra pária, o Pércio usa a palavra pária, está ensaiadinho, para dizer que o Brasil está na mão de um protofascismo, etc. Então esse jogo vai se repetir, são falsas crises, a gente tem que seguir em frente. Quer complementar, Augusto, sobre esse episódio do Gilmar Mendes? Algo mais? Eu acho que está dito o essencial, né? Eu acho que o recado foi dado, é crime sim. O que ele cometeu, vai ter que se desculpar, vai ter que explicar, tá? Porque você não pode insultar, ofender uma instituição com base em fato claramente inverídico, né? Não é real. E depois você não pode bancar o espertalhão e dizer que o governo não entendeu que tinha sim que continuar coordenando o combate ao coronavírus depois de ter tido essas funções confiscadas por quem o acusa agora de não ter feito o que não pôde fazer. Então é bom ver o Gilmar se explicando. Fazia muito tempo, né, que ele só posava de juiz dos juízes,
Imagina, agora vai falar o Gilmar Mendes. De vez em quando aparecia um Joaquim Barbosa para enquadrá-lo, um ou outro. Agora não. Agora ele vai ter que se haver com uma representação e aí começa a encontrar o seu lado civilizado, né? Se é que existe, e começa a conversar com o ministro que ele insultou gravemente.